Amanda tinha 29 anos quando morreu no parto, dando à luz a Lucas. Carlos, o marido, estava aparentemente destruído. Mas Roberto, o pai de Amanda, notou algo estranho. A mulher de batom vermelho que apareceu do nada. O jeito que Carlos olhava para ela. E quando Roberto começou a investigar, descobriu algo que mudaria tudo. Algo que o genro escondia e deixou as provas certas nas mãos certas. Se inscreve e deixa o like, porque essa história é sobre um avô que perdeu a filha, mas não perdeu a luta. Bora lá! Amanda entrou em trabalho de parto às 6 da manhã de uma sexta-feira. Gravidez de risco desde o início, pressão alta, complicações, médicos alertando que seria difícil. Mas Amanda queria ser mãe. Tinha tentado por 3 anos e finalmente conseguir engravidar de Lucas. Carlos estava no corredor do hospital enquanto a esposa lutava pela vida na sala de parto, mas não estava nervoso como os outros pais. Estava sentado, celular na mão, digitando mensagens com um meio sorriso. Do outro lado da sala, Renata, a amante, professora que ele conhecera na academia há 2 anos. Planejavam tudo. Assim que o bebê nascesse, divórcio, guarda compartilhada, vida nova juntos. Os planos mudaram quando a médica saiu da sala de parto com o rosto pálido. Ela deu a notícia. Amanda não resistiu. Hemorragia que não conseguimos controlar. O bebê tá bem, mas sua esposa faleceu. Sinto muito. Carlos cobriu o rosto com as mãos e soltou um som que parecia choro, mas era calculado. Perfeito. Ligou para o sogro Roberto com voz embargada. Ela se foi, mas Lucas está vivo. Roberto sentiu o mundo desabar. Tinha perdido a esposa para o câncer, agora perdia a filha única no parto. Dirigiu 4 horas até o hospital, chegou e segurou o neto pela primeira vez, enquanto lágrimas caíam no cobertor azul do bebê. O velório foi 2 dias depois. Estava lotado, 200 pessoas. Flores brancas por todo lado. Carlos de terno preto impecável, recebendo abraços e condolências com a postura perfeita de viúvo devastado. Roberto, o avô, estava no primeiro banco segurando Lucas no colo. O bebê dormindo alheio a tudo. Foi quando ela apareceu. Mulher jovem, cabelo escuro, batom vermelho vibrante, vestido preto justo. Sentou no último banco, viu também como Carlos olhou para ela por 3 segundos longos demais. No cemitério, enquanto todos jogavam flores sobre o caixão, Roberto viu Carlos checando o celular. Mensagem rápida. Digitou algo, guardou. Naquela noite, na casa de Amanda, Carlos ofereceu. Roberto, você pode ir para casa descansar. Eu cuido do Lucas. Mas Roberto disse que ficaria alguns dias ajudando. Viu a contrariedade no rosto do genro por uma fração de segundo antes dele concordar com um sorriso forçado. À meia-noite, Roberto ouviu vozes baixas na cozinha. Carlos ao telefone. Ela se foi. Agora é só questão de tempo, calma. Roberto ficou parado no corredor escuro, coração acelerado. No dia seguinte, a mulher do batom vermelho apareceu na porta. Renata se apresentou, amiga da família, vinha ajudar com o bebê. Carlos a recebeu como quem recebe alguém esperado. Renata se instalou na casa como se fosse dona. Ela ficou hospedada em um quarto de hóspedes. Preparava mamadeira, reorganizava a cozinha. Roberto observava tudo da sala, fingindo ler jornal. Pensou consigo mesmo. Nunca tinha ouvido falar dessa tal de Renata. Amanda nunca mencionou. Achava esquisito aquele comportamento. Ela e Carlos conversavam baixo, riam de piadas internas, trocavam olhares. No terceiro dia, Roberto foi ao quarto de Amanda levando roupas já dobradas e lavadas de Carlos e do bebê. Foi quando viu a gaveta da cômoda entreaberta. Roupas de mulher em cima da cama, que não eram de Amanda. Maquiagem, perfumes, produtos femininos. Renata já estava morando ali, 5 dias após a morte de Amanda. Roberto sentiu náusea. Pegou o celular e ligou para Júlia, prima de Amanda, a única pessoa em quem confiava. Júlia, preciso da sua ajuda. Algo tá muito errado aqui. Contou toda a situação. Júlia era uma das melhores amigas de Amanda desde crianças, praticamente irmãs. Roberto contou sobre Renata, sobre as mensagens, sobre a estranheza toda. Júlia ficou branca. Roberto,
Amanda me ligou 2 semanas antes do parto. Disse que se algo acontecesse com ela, você deveria procurar no álbum de fotos do ultrassom, aquele que ela montou sozinha. Roberto foi direto para o quarto do bebê, achou o álbum na prateleira, folheou as páginas. Na última página, colado com fita adesiva, um pendrive pequeno e preto. Embaixo, com a letra de Amanda, para o papai, Roberto colocou o pendrive no notebook, que era de Amanda. A pasta abriu, vídeos, fotos, áudios, documentos escaneados. O primeiro vídeo era Amanda, grávida de 6 meses, sentada na cama. Papai, se você está vendo isso, eu estava certa sobre o Carlos. A voz da filha fez Roberto engasgar. Amanda explicava tudo com calma assustadora. Descobrira a traição 4 meses antes. Contratou um investigador particular. Tinha provas de encontros em hotéis, transferências bancárias para a conta de Renata, mensagens explícitas, mas o pior estava nos documentos. Carlos aumentara o seguro de vida dela de 200 mil para 900 mil reais. 3 meses atrás, forjando a assinatura de Amanda em alguns papéis. Transferira 280 mil reais da conta conjunta para uma empresa fantasma. Comprar apartamento em nome de Renata, Amanda tinha mudado o testamento 2 semanas antes do parto com um advogado que Roberto não conhecia. Tudo pro filho. Tutor seria o avô. Carlos não deveria receber nada. Tinha mais um vídeo. Roberto clicou. Gravação de Carlos e Renata no carro. Quando ela morrer no parto, a gente fica com tudo. Você vira mãe do bebê, eu fico com a grana. Recomeçamos. A voz fria de Carlos dizendo: tomara que seja rápido. Roberto copiou tudo do pendrive e ligou para o advogado que Amanda tinha mencionado no vídeo. Marcelo Braga atendeu na segunda tentativa. Seu Roberto, eu estava esperando sua ligação. Amanda me instruiu a esperar 15 dias após o parto. Marcaram reunião para a manhã seguinte. Roberto mal dormiu, ouvindo Lucas chorar no quarto ao lado e Renata acalmando o bebê com voz doce. No escritório de Marcelo, Roberto mostrou tudo. O advogado, 50 anos de experiência, ficou pálido. Isso é premeditação. Ele esperava ela morrer. Marcelo explicou o plano: entrar com pedido de guarda definitiva, investigação de fraude no seguro e, o mais importante, solicitar teste de DNA de Lucas. Roberto franziu a testa. DNA? Pra quê? Marcelo respirou fundo. Amanda descobriu algo 2 meses antes de morrer. Ela me contou, mas me fez prometer sigilo até agora. Carlos tem azoospermia, é estéril. Amanda fez tratamento de fertilização in vitro com doador anônimo. Carlos achou que um milagre aconteceu, que não era mais estéril. Roberto sentiu o chão sumir. Então Lucas não é. Marcelo balançou a cabeça. Biologicamente, não. E isso muda tudo. Sem paternidade biológica, sem guarda, sem acesso ao dinheiro do seguro que era pros herdeiros de Amanda. Roberto entendeu a jogada final da filha. Ela tinha deixado uma bomba relógio genética que explodiria todo o plano de Carlos. Marcelo entrou com a ação na segunda-feira. Pedido de guarda definitiva para Roberto, investigação de fraude. E ordem judicial para teste de DNA de Carlos e Lucas. Carlos recebeu a notificação em casa e explodiu. Isso é um insulto à memória da Amanda. Como você ousa sugerir que meu filho não é meu? Roberto manteve a calma. É só um teste, Carlos. Protocolo legal para a guarda. Se Lucas é seu filho, você não tem nada a temer. Renata apareceu da cozinha, nervosa. Mas isso é ridículo. Todo mundo sabe que é filho dele. Roberto olhou para ela. E você é quem mesmo para opinar sobre meu neto? Silêncio pesado. Carlos tentou recusar o teste, mas o juiz deferiu a ordem. Exame marcado para quinta-feira. Enquanto esperavam os resultados, Roberto começou a juntar mais provas. Vizinha confirmou que via Renata entrando na casa havia meses, sempre quando Amanda não estava. Gerente do banco confirmou as transferências suspeitas. Investigador particular que Amanda contratara entregou relatório completo. Fotos de Carlos e Renata em motéis, recibos, conversas gravadas, tudo documentado. 3 semanas depois, Marcelo ligou. Roberto, o resultado saiu. Carlos não é o pai biológico de Lucas. Paternidade excluída com 99,9% de certeza. Roberto fechou os olhos. Amanda, você era mais esperta que todos nós. O advogado continuou.
E tem mais. A seguradora começou a investigação criminal pela fraude da assinatura. O resultado do DNA destruiu Carlos. Ele tentou alegar que Amanda o traíra, mas Marcelo apresentou todos os documentos da clínica de fertilização. Carlos sabia que era estéril desde os 28 anos. Quando Amanda engravidou, ele achou que um milagre tinha acontecido, que não era mais estéril. Amanda nunca contou sobre o doador anônimo. Ele realmente achava que Lucas era filho dele. Família de Carlos, amigos, colegas de trabalho, todos descobriram. Ele tinha planejado herdar quase R$1 milhão de uma esposa que morreu no parto, sendo que o filho nem era dele biologicamente. A reviravolta final veio de quem Carlos menos esperava. Renata. Ela descobriu que Carlos estava mandando mensagens para outra mulher, uma vendedora chamada Daniela, apenas 2 semanas após a morte de Amanda. Sentindo-se usada, Renata procurou Marcelo e entregou para ele as gravações que havia feito de Carlos. Carlos admitia que precisava dela na casa só para parecer pai dedicado para o juiz. Mensagens dele dizendo que Renata era temporária. Prints de conversas com Daniela planejando um futuro juntos. Ela foi só uma peça no jogo. E quando descobriu, virou a maior testemunha contra ele. No tribunal, Marcelo apresentou montanhas de provas: fraude de assinatura, desvio de dinheiro, gravações admitindo que esperava Amanda morrer, relacionamento com Renata durante a gravidez de risco da esposa. O promotor pediu investigação criminal. O juiz ouviu tudo em silêncio e decidiu: guarda total e definitiva para Roberto. Carlos sem direitos, obrigado a devolver o dinheiro desviado. Carlos saiu do tribunal destruído, sem Lucas, sem dinheiro, sem Renata, que o abandonara na frente de todos, sem reputação. A família dele parou de atender ligações, envergonhada pelo escândalo. O caso da fraude do seguro foi para o Ministério Público e ele foi indiciado. Perdeu o emprego, teve que vender o carro para pagar advogado, acabou morando num apartamento minúsculo alugado. Roberto, por outro lado, levou Lucas para casa. 60 anos, viúvo, agora pai de novo. A casa que tinha ficado silenciosa após a morte da esposa 5 anos antes, voltou a ter vida. Roberto reformou o quarto que foi de Amanda quando criança. Pintou de azul claro, montou o berço, pendurou mobile de estrelas. Júlia ajudava todo fim de semana, ficava com Lucas quando Roberto precisava sair. Nos primeiros meses foi difícil. Roberto acordava 3 vezes por noite, a preparar papinha, a acalmar choro de cólica. Mas toda vez que olhava para o netinho e via os olhos da filha, sabia que valia cada segundo de cansaço. Amanda tinha planejado tudo. Tinha protegido o filho, mesmo sabendo que não estaria lá para criá-lo. Roberto pendurou foto dela na parede do quarto de Lucas. Um dia, ele vai saber quem foi a mãe dele. Uma mulher que lutou até o último suspiro. 2 anos se passaram. Lucas tinha 2 anos e meio, cabelo escuro igual ao da mãe. Chamava Roberto de vovô, mas sabia que vovô era também papai, mamãe, tudo. Roberto tinha 62 anos, mas parecia ter rejuvenescido, cuidando do neto. Levava Lucas no parquinho toda tarde, ensinava a andar de triciclo. A rotina era cansativa, mas preenchida de amor. Um sábado, voltando do mercado, Roberto viu Carlos do outro lado da rua. Mais magro, barba por fazer, roupas gastas. Carlos viu Lucas no carrinho de compras e congelou. Deu um passo em direção a eles, mas Roberto segurou firme o carrinho e encarou o ex-genro. Carlos abriu a boca para falar, mas Roberto cortou. Você não tem nada a dizer para ele. Nunca teve. Carlos baixou a cabeça e virou as costas, sumindo na esquina. Roberto ajoelhou na altura de Lucas. Viu aquele homem. Lucas balançou a cabeça. Não precisa lembrar dele. Roberto abraçou o neto ali mesmo na calçada. Naquela noite, colocou Lucas para dormir e foi até o quarto pegar o pendrive que Amanda deixara. Assistiu o último vídeo que ainda não tinha visto, gravado uma semana antes do parto. Amanda sentada na poltrona do quarto. Papai, eu sei que você vai cuidar do meu filho melhor que ninguém. Você sempre foi o homem mais honrado que conheci. Obrigada por tudo. Eu te amo. Roberto chorou pela primeira vez desde o enterro. Lucas cresceu. Curioso, cheio de perguntas. Roberto tinha 66 anos e cabelos mais brancos, mas ainda forte o suficiente para correr atrás do neto no quintal. Uma tarde,
Lucas encontrou foto de Amanda na estante. Vovô, quem é ela? Roberto sentou com o neto no colo. Essa é sua mãe. Ela se chamava Amanda. Lucas olhou a foto com atenção. Ela era bonita. Era sim, e corajosa também, a mulher mais corajosa que já existiu. Porque ela te protegeu antes mesmo de você nascer, ela sabia que pessoas ruins queriam te usar e deixou tudo preparado para que você ficasse seguro comigo. Lucas pensou. Ela me amava? Mais que tudo no mundo. Amanda tinha morrido, mas havia vencido. Protegera o filho, expusera o vilão, garantira que o pai dela criasse Lucas com dignidade. E Roberto, que pensava que sua vida tinha acabado quando perdeu a esposa e depois a filha, descobriu que ainda tinha propósito: criar um neto e honrar a memória de quem lutou até o fim. E você? Conhece alguém que descobriu os segredos depois que era tarde demais? Ou já viu uma mãe proteger os filhos mesmo depois da morte? Conta aqui nos comentários. Se você torceu pro Roberto desde o início e ficou satisfeito com o final do Carlos, deixa o like, compartilha com aquela amiga que precisa saber que a verdade sempre vem à tona e se inscreve no canal para mais histórias como essa. Até a próxima história, sem filtro.